vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No contexto desse texto aqui, nós temos Jesus dando um sermão para as pessoas que acreditavam muito e ficavam muito preocupadas com aquilo que elas haviam de vestir, de comer, ficavam preocupadas com aquilo que elas iam fazer no dia seguinte, e essa preocupação estava tirando essas pessoas do foco e levando elas a se perderem no rumo. E uma coisa muito engraçada é que eu peguei aqui o significado da palavra prioridade. E o que significa? Condição do que ocorre em primeiro lugar. O primeiro em relação aos demais. Estado de quem ou do que ocupa o primeiro lugar. E o que é engraçado nisso? De que nos mostra de que nos ensina o lugar aonde quem estamos colocando em primeiro lugar. Essa palavra ela é muito importante para nós, porque nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós precisamos priorizar a palavra. Nós precisamos entender de que nós, sem a palavra, não podemos fazer nada. Porque o poder que age em nós e age conosco está na palavra. Amém? E, às vezes, nós não entendemos, como eu já tinha dito no início, de que nós podemos andar com a palavra durante a nossa semana. Nós temos que entender, através da palavra, que nós precisamos priorizar a Deus, que nós precisamos estar junto com Ele. E pessoas que conseguem nos inspirar na Bíblia sobre isso, eu queria que abríssemos em Gênesis 4, do 3 ao 5. E aqui nós temos o exemplo do sacrifício de Caim e Abel. Aqui, vamos ler lá, Gênesis 4, 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, nós conseguimos entender aqui, no 4, de que Abel entregou das primícias. Primícias é um dos sinônimos que nós conseguimos ver através dos dicionários da palavra priorizar. Primícias. Por que o Senhor se agradou da oferta, do sacrifício que Abel fez? Porque ele entregou da primícia daquilo que ele fazia. Nós conseguimos ver aqui antes que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então, cada um trouxe daquilo que eles produziam. Mas Abel, diferente de Caim, trouxe daquilo que mais importava, o melhor que ele tinha no rebanho dele. Diferente de Caim. E nós conseguimos ver também lá em Hebreus 11, Hebreus 11, aqui. Logo no 4 vai dizer: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, nós conseguimos entender de verdade de que o que Abel fez foi muito importante.
porque ele entregou das primícias daquilo que ele produzia. Ele entregou daquilo que ele tinha de melhor, e é isso que nós temos que fazer. Às vezes nós não precisamos mais fazer sacrifícios, mas existem sacrifícios que a gente pode dizer que são sacrifícios, que é como tirar um tempo para ler a Bíblia. Isso às vezes pode ser um sacrifício, mas não deveria ser, porque a gente tem que estar tão em contato com a palavra, que ela já tem que fazer parte do nosso dia a dia. E nós devemos, tirar tempo com o Senhor. Nós devemos priorizar a palavra, nós devemos tirar um tempo para ter comunhão com Ele. E nós também conseguimos ver no mesmo livro de Gênesis, lá no capítulo 22, Abraão já tinha recebido da parte de Deus uma parte da sua promessa, que era Isaac, o filho da promessa. E nós conseguimos entender, a partir da vida de Abraão, aonde é que ele estava com os olhos. Porque a partir daqui, vamos ler a partir do 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: tome seu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereceu ali em E oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então nós conseguimos ver aqui a velocidade em que Abraão respondeu, mesmo que o pedido de Deus fosse para que ele entregasse o filho dele como sacrifício. Então ele sabia que o filho teria que morrer para cumprir aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. E nós, mesmo assim, vemos a velocidade em que ele respondeu. Às vezes o Senhor nos fala que vamos receber alguma coisa, ou às vezes Ele já nos entrega algo, e nós colocamos aquela coisa que Ele nos deu como uma prioridade tão grande na nossa vida, que nós esquecemos da prioridade máxima que é Deus. Nós priorizamos Ele antes de receber aquilo, nós oramos sempre, nós agradecemos: Pai, muito obrigado porque eu já recebi, mas quando essa coisa chega a gente fala: já tá bom, já recebi o que eu tinha para receber, vou parar por aqui. Mas aqui nós conseguimos entender que mesmo depois de ele ter recebido o filho da promessa, ele ainda foi capaz de colocar o Deus em primeiro lugar, de tal forma que ele entregaria aquilo que o Senhor deu como promessa para ele. E continuando aqui, diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Nós conseguimos ver aqui então que mesmo Abraão está andando junto com o seu filho para entregar ele em sacrifício, ele ainda confiava em Deus o suficiente para falar: se ele morrer, o Senhor pode ressuscitar, mas se eu não precisar matar ele, o Senhor vai prover um cordeiro para o sacrificar. Esse é o nível de confiança que nós devemos andar em Deus. Nós devemos estar prontos para entregar aquilo que Ele pediu, mas nós devemos estar prontos também para uma nova direção do Senhor. E estávamos aqui. No 7. Quando Isaque diz... Calma.
É mais para frente. Aqui, 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Rápido novamente em responder. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Portanto, não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém? Então aqui nós conseguimos ver que o Senhor disse a Abraão que, obrigado, Abraão, já sei que eu tenho um homem que conta comigo, já sei que tem um homem que é fiel à minha palavra. E ele vai lá e faz o quê? Olha para trás e vê um cordeiro. Pega esse cordeiro e oferece em sacrifício. Então, mesmo assim, ele com coração para servir, com coração para entregar aquilo que o Senhor pediu, para cumprir o que o Senhor pediu para ele fazer. E nós temos aqui mais para frente que o anjo vai voltar a falar com ele. Na Bíblia fala que, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deverás te abençoar, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Bersabá, onde fixou residência. Então nós conseguimos aqui ver uma das provas de Mateus 6,33, que fala que ele, vamos ler? Mateus 6,36 novamente, vai nos dizer, acho que eu já tenho aqui aberto, deixa eu ver. Vou falar já. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Abraão buscou o reino, cumpriu o que o Senhor tinha pedido para ele, e o que ele precisava para aquele momento chegou. Amém? E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ver essas coisas na Bíblia e ficar animados, porque nós sabemos que nós podemos fazer. Hoje em dia, o Senhor não vai pedir mais para você entregar o seu filho em sacrifício, ou você entregar alguma coisa em sacrifício, mas às vezes o Senhor quer que você doe o seu videogame. Entregue o seu videogame para alguma pessoa que deve, naquele momento, estar precisando de algo mais. Entende? E nós colocamos aquilo que nós recebemos em primeiro lugar do que Deus falou. E às vezes nós perdemos a promessa que o Senhor poderia estar falando. Olha, é isso que vai acontecer na sua vida, porque nós simplesmente não entregamos aquilo que o Senhor às vezes nos deu, porque nós falamos assim, nossa Pai, mas isso daqui foi o que o Senhor me prometeu, o Senhor me prometeu me entregar isso daqui, o Senhor me prometeu, isso eu não quero, eu não vou entregar. E às vezes nós perdemos por simples e pequenas respostas. Amém? Nós também precisamos entender do porquê que Ele é digno de... Por que nós temos que dar prioridade ao Senhor?
Por que nós temos que entregar das nossas primícias ao Senhor? Nós falamos isso também muitas vezes aqui nos dízimos e ofertas, que nós devemos entregar as primícias do que nós recebemos. E nós precisamos entender do porquê precisamos fazer isso. E nós sabemos, através da nossa Bíblia e através de experiências mesmos que nós temos, que o Senhor é digno de receber. Porque Ele nos entregou tudo. Assim como Ele entregou o filho a Abraão, e depois ele foi lá e era disposto a oferecer, da mesma forma é conosco, que às vezes o Senhor nos dá coisas, promessas que se cumpriram nas nossas vidas, e nós, para passar para o próximo passo, para o próximo nível, para avançar mais, nós esquecemos de dar a resposta, nós não damos a resposta correta. E é muito importante. E como é que nós sabemos qual é a resposta correta? Como é que nós ouvimos o que o Senhor quer que nós façamos? Lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, tendo comunhão com o Senhor, andando com o Senhor, andando mesmo assim de braços cruzados com Deus, e caminhando com Ele, e ouvindo as dicas, e captando rápido, e sendo rápidos a responder. Imagina se Abraão não fosse rápido a responder, ele estava ali com a faca, ia matar o filho, aí ele não tem intimidade com Deus, não ouve nada, e vai lá e matou. Ele ouviu o Senhor, ele estava atento à voz de Deus, ele ouviu o Espírito Santo falando com ele, ouviu o anjo falando com ele, e ele foi rápido e falou: opa, ok, Senhor, te ouvi, guardei. Entendeu? Amém? E nós temos também uma coisa muito importante. Gente, é tão importante colocar o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. Eu mesmo, agora eu jogo basquete, como muitas pessoas aqui sabem. E eu descobri de que para que eu pudesse alcançar um nível diferente e maior do que eu estava, eu precisaria colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu precisaria entender de que o Senhor, através da minha prioridade nele, ia me dar o resto que eu necessitava. E uma coisa que é muito importante, que nós conseguimos ver sobre a preocupação que aquelas pessoas tinham, que o Senhor chegou ao ponto do Senhor ter que dar dica para ele, falar: vocês têm que me buscar em primeiro lugar, e a sua preocupação está aqui, te dei o que você precisava, já não precisa mais ficar preocupado. Nós podemos fazer planos para o nosso futuro, nós podemos ter ideias do nosso futuro, mas nós não precisamos nos preocupar com essas coisas. Porque a partir do momento que a gente pode fazer planos. Eu faço planos: olha, eu quero jogar na NBA, eu quero chegar naquele nível, eu quero morar num lugar muito bom, ter uma família linda, mas se eu ficar me preocupando: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Meu Deus, eu tenho que trabalhar agora, senão eu não vou conseguir. Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, eu tenho que treinar todos os dias, eu tenho que treinar 10 horas por dia, porque como é que eu vou chegar na NBA? Olha o LeBron James, gente, ele tem 40 anos, olha o que ele está fazendo. Perdi a minha bênção de desfrutar o momento de agora. É tão importante a gente pensar no futuro, é importante a gente olhar para o futuro e ver que o nosso futuro é grandioso, porque o Senhor já disse que o nosso futuro é grandioso, mas é importante a gente desfrutar o momento agora. Desfrutar o grandioso de Deus para agora. O Senhor, na hora que fala que o futuro é grandioso, Ele está falando para a hora seguinte. Ele não está falando para o ano que vem, 10 anos à frente. Ele está falando para daqui 1 hora. Amém? A gente tem que entender de que o Senhor é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu para a gente que nós teremos um futuro grandioso nele. Para isso, nós precisamos passar tempo com a palavra. Nós precisamos entender. Nós precisamos saber a voz do nosso Mestre. Nós precisamos ouvir o que Ele tem para nos transmitir. Amém? E como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? Como é que
como é que eu cumpro como é que eu coloco o Senhor em prioridade no meu dia a dia? Nós precisamos ficar sensíveis à palavra, ao ponto de se acordar de madrugada e falar, meu Deus, o que é isso? O pastor Maneco agora falou na aula da escola bíblica que nós íamos ficar tão animados com a palavra, tão felizes e empolgados com a palavra que nós não íamos conseguir dormir, que nós íamos nos acordar durante a noite e falar, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar. Gente do céu, eu tenho que estudar, meu Deus, a Bíblia. E é tão importante a gente saber, quando acordar à noite, de que é para ler a Bíblia ou de que é para orar. Às vezes a gente vai falar, não, estou com sede. Não, preciso ir à casa de banho. Vou ir à casa de banho e vou voltar a dormir. Às vezes é preciso. Mas às vezes, às vezes a gente se acorda simplesmente porque a gente tem que orar por alguém que está prestes a se suicidar. E por essa oração, essa pessoa ser salva. Às vezes a gente precisa acordar à noite para ler a Bíblia, porque no dia seguinte uma pessoa vai te fazer uma pergunta que você vai saber responder porque você leu a Bíblia à noite. Às vezes nós precisamos de verdade ser atentos, ficar atentos, vigiantes, porque o Senhor está voltando e a gente precisa saber que a gente tem que evangelizar todo mundo que está aí. E nós precisamos ser sensíveis para falar as coisas certas e nas horas certas. A gente não pode ser aqueles crentes chatos que ficam sendo chato com os amigos, falando, não, isso aí é errado. Eu faço muito isso, gente, meu Deus. Nossa, de verdade, eu sou muito chato com essas coisas. Quando eu vejo alguma coisa errada, eu fico falando, eu falo, já chega. Já chega. Já chega de ficar sendo aquela pessoa que fica falando, corrigindo as pessoas e se irrita, gente. E ninguém vai achar um evangelho bonito de pessoa que fica irritando a outra. Ninguém vai achar como é que a gente vai buscar as pessoas que estão lá fora. Como é que a gente vai alcançar os perdidos, sendo que a gente está sendo chato igual alguns deles. Falar é a mesma coisa, por que eu vou mudar de vida? A gente tem que ser... Uma coisa que na ministração da Sofia na Malta Teens, ela mostrou um vídeo de uma pessoa que está no Japão, que ele falou que nós temos que ser a Bíblia para as pessoas. Nós temos que ser a Bíblia, e para sermos a Bíblia para as outras pessoas, nós precisamos ler a Bíblia. Amém? Outra coisa muito importante é dar pequenas respostas ao Senhor. Ser rápido em responder. Ser muito rápido mesmo. Porque através das nossas pequenas respostas, pessoas são salvas. Através das nossas pequenas ações, pessoas têm a sua vida transformada. Através das nossas pequenas ações, pessoas têm os seus destinos transformados. Amém? Nós precisamos tomar cada decisão da nossa vida baseada com a palavra, baseada com a Bíblia. Nós precisamos ser guiados para tomar cada decisão, para dar cada passo. Porque se nós não somos guiados para dar cada passo, a gente vai ter que sempre ficar voltando para onde a gente estava, porque a gente saiu do rumo, e a gente vai ter que ficar voltando. Aí vai sair e ficar voltando. A gente precisa ir para frente. Amém? A gente precisa seguir o alvo, que o nosso alvo é Cristo. Amém? A gente precisa priorizar ao Senhor. A gente precisa priorizar as coisas do reino. Amém? Uma coisa engraçada que eu estava pesquisando, também no significado de priorizar, que eu não sabia, mas que os aviões particulares, eles têm prioridade em pousar nas pistas de pousos. Então, eles chegam, um avião particular, pode descer, ele tem prioridade em aterrissar.
E o Senhor fez essa pergunta para mim e eu queria compartilhar com vocês. De quem tem sido o seu avião particular no seu coração? Quem tem sido o nosso avião particular? Quem tem sido o primeiro a pousar no nosso coração? Quem tem tido a prioridade de estar no nosso coração? Eu quero dizer que a minha prioridade é Deus. Mas a gente precisa olhar para a nossa vida e refletir e ver, Senhor, o Senhor está sendo a minha prioridade? Você está no centro da minha vida? Você está me usando naquilo que o Senhor queria me usar? Amém? Às vezes, nós não estamos desfrutando daquilo que o Senhor queria que nós desfrutássemos, porque não estamos dando prioridade ao que deve ser priorizado. Nós, às vezes, estamos priorizando coisas que podem fazer parte do nosso chamado, mas que não é para agora. Fazendo coisas que são lícitas, mas que não é para a gente. Não é para esse momento. Às vezes você precisa fazer uma coisa mais para frente, mas você está querendo fazer agora. Às vezes a gente está tentando fazer isso. E a gente precisa entender e ser guiado o suficiente para saber o tempo, a estação e a hora de fazer cada coisa. E nós precisamos também de saber o modo de fazer essas coisas. Porque não adianta nada a gente saber o que tem que fazer agora, o que a gente vai fazer agora, que já está no tempo, mas a gente não sabe como fazer. Porque a gente pode olha, é agora, eu estou sentindo que é agora que eu tenho que evangelizar aquela pessoa, mas como é que eu chego lá? O que eu vou falar para ela? Qual é o capítulo, que livro ela tem que começar a ler, se ela quiser começar a ler a Bíblia? O que ela tem que fazer? E se ela me perguntar assim, um dia desses, a gente estava lá na minha sala e um amigo meu perguntou como é que faz para aceitar Jesus? Eu falei, é só confessar com a boca e acreditar com o coração. Ele falou, mas dizem que o Hitler fez isso, ele foi para o céu? Gente, a gente tem que saber instruir essas pessoas para entenderem o que a gente tem que fazer. Sabe? Imagina, aí você fica olhando assim para a cara dela. Eu não sei o que falar. Aí vai colocando mais barreirinha na frente para você chegar naquela pessoa. Vai ficando cada vez mais difícil. Porque sempre vai ter uma coisa que eles vão te dizer que pode te deixar assim se você não tiver firmado nessa palavra. Se você não tiver baseado nisso daqui, qualquer coisa que eles vão te fazer vai te deixar cair. Vai te derrubar. Você vai ficar frustrado. Porque, meu Deus, Senhor, mas eu estava tão animado para evangelizar aquela pessoa, ela estava tão perto. Estava tão perto. Mas a gente não pode ficar assim, a gente tem que continuar firme na palavra, a gente tem que continuar constante com a palavra. Essa semana passada a gente estava fazendo um devocional todos os dias. Tinha um grupo daqui que estava fazendo devocional todos os dias. Gente, que semana maravilhosa. Eu nunca tive uma semana tão boa. Uma semana que eu sabia responder qualquer coisa que me perguntava. Uma semana que eu sabia a hora certinha de falar com a pessoa. Foi essa semana. Meu Deus, que semana. Que semana perfeita. Porque eu gastei tempo com a palavra. Porque nós gastamos tempo com a palavra. Nós oramos e ficamos às vezes até 1h da manhã, com minha mãe batendo na porta. Eduardo vai dormir. Eu falei, mãe, eu quero continuar aqui. Tá tão bom. Amém? A gente tem que ter momentos desse com o Senhor. É tão bom estar com Deus. É tão bom estar orando, estar se comunicando com Ele. É tão perfeito um momento desses. E é isso que vai começar a acontecer conosco. Nós vamos começar a ficar animados com a palavra de tal forma, mas essa animação não vai acabar.
não vai acabar. O Maneco, o professor Maneco da escola bíblica, falou uma coisa muito interessante. Ele falou muitas coisas interessantes, né? Porque ele é... Que professor maravilhoso. Ele falou uma coisa assim, que ele começou a ler a Bíblia e ficava animado, e estava animado, e estava animado, e às vezes as pessoas acham que essa animação passa, e ele falou, para mim não passa. Eu estou até hoje tão animado quanto eu estava antes, e mais animado ainda. Ele fala que ele está sempre animado com a palavra, e sempre querendo ler, e animado, e muito animado, e firme, e com o coração ardendo por aquilo, e que ele não conseguiu. Ele já fez Bíblia, ele já tem Bíblias de estudo, uma falando só de amor, aí ele sublinha tudo que tem de amor na Bíblia, tudo que tem a ver com amor, ele tem uma Bíbliazinha. Aí vai uma Bíblia sobre graça, a Bíblia só sobre graça. Se você abrir aquela Bíblia, só vai ter versículo sublinhado graça, 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 graça. A gente tem que ser assim. Mesmo se a gente não seja, mesmo que não somos, alguns podem não ser mestre, mas a gente tem que ter estudo com a palavra. Estudar a Bíblia não é só para mestre. Estudar a Bíblia é para todos. É importante estudar a Bíblia. Amém? Aleluia. Queria que o louvor subisse. Aleluia. Nós precisamos ter uma vida com propósito. Nós precisamos ter uma vida com um foco, com um propósito, com uma direção. Amém? Nós precisamos gastar tempo com a palavra, nós precisamos priorizar a Deus. A partir do momento que nós priorizamos Ele, tudo o que nós temos de necessidade acabou, porque Ele já nos entregou. Amém? Nós apenas precisamos priorizar a Ele. E uma coisa muito engraçada é que, nessa questão de priorizar a palavra, o Senhor na Bíblia ele vai falar sobre nós temos dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. E o Senhor nos fala, escolhe, porém, a vida. E eu sinto como se o Senhor estivesse falando essa noite assim, nós temos o caminho de priorizar a palavra e nós temos o caminho de priorizar as coisas humanas. Mas Ele nos diz, escolha priorizar a palavra, escolha me priorizar. É uma escolha muito importante que nós fazemos, por quê? Porque a partir desse momento que nós priorizamos a palavra, nós recebemos instruções dos nossos próximos passos. Nós recebemos instruções daquilo que nós devemos fazer mais para frente, ou que nós devemos fazer daqui 1 hora, 2 horas. Amém? Nós precisamos que esse fervor que a gente está, desde do Malta Camp, desde o B1, que não se acabe. Ele não pode acabar. Começou um novo ano, 2025 está aí, tem muita coisa para viver. Nessa igreja a gente vive em um ano coisas que a gente poderia estar vivendo em 10. Se envolva nisso. Se envolva no que o Senhor está fazendo nessa igreja. Avance junto com a igreja. Amém? Nós devemos avançar junto com os que avançam. Amém? Se você vê uma pessoa que está avançando muito, corre nela, junta com ela, avança com ela, aprende com alguém que tem o mesmo chamado que você. Essa pessoa às vezes pode estar um passinho à sua frente, ela pode te ajudar a ensinar como é que faz o passo, mais um passo para frente. Amém? Nós precisamos entender de que o Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. O Senhor tem que ser prioridade na nossa vida, à frente daquilo que nós amamos fazer.